Bom, ainda tem gente para entrar, mas a gente vai seguindo. Ninguém leu o Peregrino ou assistiu o Peregrino? Eu já assisti, já. Então, Eu não assisti, não. o John Bunyan é o autor do Peregrino, do livro. Eu li o livro. Ele escreveu numa prisão. Ele era um pregador. Ele não era pastor, não era nada, mas era um pregador que exortava essa purificação da igreja. E ele acabou sendo preso. E no período que ele ficou preso, ele escreveu o Peregrino. Tá? Ele era batista. Tá? Os irmãos da ideia. Então já sabe aí que quem escreveu o Peregrino era batista. Tá? Pastor Vladimir? Oi? O senhor está falando de John Bunyan, né? É, John Bunyan. Que caiu na hora que o senhor ia falar dele, aí eu voltei, entrei, acho que não entrei junto. Tem como voltar, não? Foi ele que escreveu o Peregrino, que hoje tem até filme. Eu não assisti, não. Então, tem até filme, o Peregrino, que é uma alegoria acerca da caminhada do cristão, né? Como se fosse um filme de aventura, onde o personagem é o cristão, o nome do personagem é cristão, né? E aí ele vai caminhando em busca da salvação dele, e aí vai vendo que a salvação não é pelos méritos dele, por isso ele vai carregando um fardo. O filme é interessante. Eu não li o livro deve ser bem melhor, mas aconselho. Aí quem puder ler. Tá? Então o John Bunyan foi quem escreveu o Peregrino, escreveu quando estava na prisão por causa dessa perseguição aos puritanos. Ok. Tá voltando mais um pouco. E aí um presbiteriano famoso é o John Knox. Nós vamos falar dele aí, até porque o livro ele dá uma ênfase ao John Knox. Ele nasceu em 1514 e 1515, ele foi um padre, né, um pregador. Só que ele era um pregador radical, ele começou a simpatizar pelas ideias puritanas e acabou preso em 1546, porque o que acontecia na Escócia? A Escócia, os governantes eram católicos. E aí o bispo lá da Escócia, ele foi assassinado nesse período aí de 1546, por volta aí desse período. E o que o John Knox fez? Se associou aos assassinos do bispo católico. E aí foi preso, não tinha outro caminho. Tá? No ano seguinte, ele também foi preso por tropas francesas, lembrando que a França sempre foi aliada da Escócia nesse período. Tá? Esse era o grande problema da Escócia com a Inglaterra. Porque a Inglaterra separou a igreja de Roma. Já a Escócia não. O governo escocês não fez isso. Então tinha um problema ali. Então o John Knox ele acabou também sendo preso por tropas francesas, que era aliado da Escócia. Como o governo escocês aí odiava o John Knox, ele acabou sendo preso aí também pelas tropas francesas, onde ele foi escravo nas galés, ficou remando naqueles barcos. Quem viu Ben-Hur? Quem viu o filme Ben-Hur? Ih, rapaz, o pessoal dormiu. Vocês estão me ouvindo ou está travando? Não, estamos ouvindo. Eu assisti, pastor. O Ben-Hur não é aquele que ele vive num mundo que não era real, que fizeram para ele? Não. Eu não assisti, então não. foi esse. Esse então não filme é mais assisti velho que Ben-Hur, minha não. avó. Ele tem uma nova versão que agora é com o Rodrigo Santoro, que o Rodrigo Santoro parece que faz Jesus. Ele é muito velho esse filme, que tem uma corrida de bigas. Não assisti, não. Ele é muito Eu velho. acho que o Peregrino que a gente assistiu é um que o moço anda com fardo nas costas, o filme isso todo. aí. Peregrino é esse aí. Então foi esse mesmo que eu vi. Quem escreveu o livro que deu origem ao filme foi o John Bunyan, que era um batista. Tá? Agora,
No filme do Ben-Hur tem galé. Eu não sei se os irmãos sabem o que é. É um tipo de embarcação onde fica uma opção de escravo remando, diante de um toque de um tambor. Não sei se os irmãos já viram isso em filme. Já vi, já vi filme. Então, Assisti sim, lembrei. o John Knox foi mandado para as galés francesas. Ele ficou um tempo como escravo. Depois ele foi solto e exilado na Inglaterra, sem poder retornar à Escócia. Só que ele retornou à Escócia rápido, né, como fugitivo, né, sem poder entrar. Em 1549 ele retornou e ele pegou o período do Eduardo VI, porque o Henrique VIII tinha morrido em 1547. Então, de 1547 até 1553, o Eduardo VI era o rei. E os regentes que estavam ali governando, que eram protestantes. Ou seja, no retorno, ele pegou um período na Inglaterra bom para ele. E aí ele se aproximou do Thomas Cranmer. Ele teve uma certa liberdade ali. Só que ele não foi bobo. Ele já sabia que o rei, o Eduardo VI, não tinha saúde e que ele podia morrer a qualquer momento. E ele morrendo, quem ia assumir era a Maria Tudor, que era católica. A Maria Tudor matou tanto protestante que ela foi taxada com nome, conhecida com o nome de Maria Sanguinária. Daí veio o nome em inglês de Blood Mary. É o nome dado a ela. Que até virou até drink de bebida, né? E música também de grupo secular. Mas ela ficou conhecida como Maria Sanguinária, a Maria Tudor, de tanto protestante que ela matou. O John Knox sabia que uma hora o Eduardo VI ia morrer. Então ele não foi bobo. Quando o Eduardo VI morreu, ele pulou para o continente. Ele foi parar em Frankfurt, na Alemanha. Que lá também era protestante, mas não estava muito de acordo com as ideias protestantes de lá do luteranismo. E de lá ele foi para Genebra. Em Genebra ele se encantou, porque Calvino em Genebra tinha implantado praticamente um governo civil protestante. O John Knox chegou a afirmar que não existia escola maior na história da igreja, escola de cristã maior existente na história da igreja, desde a época dos apóstolos, igual em Genebra. Ou seja, depois da época dos apóstolos, a perfeição estava ali em Genebra, por John Knox. Então ele conheceu Calvino, ficou lá um bom tempo. Depois ele retornou à Escócia. Ele retornou à Escócia depois da morte da Maria Tudor, não. Ele retornou à Escócia depois que as coisas ficaram brandas na Escócia. Que na Escócia correu paralelamente a essa situação. Quer ver? Eu vou retornar um pouco. E aí os irmãos vão olhar aqui nesse slide aqui. Tá vendo? Ele retornou à Escócia. A Escócia sempre numa briga interna de poder. Porque o que acontece? O que motivava as grandes brigas de poder da Escócia? Era o parentesco que eles tinham com os ingleses, que eles eram descendentes da Margarida Tudor, lá, irmã do Henrique VIII. E a aliança deles com a França. Isso gerou muito problema político. Proximidade com a França, proximidade com a Inglaterra, protestante, católico, o que vai ser, ficava sempre nisso. Só que numa época que ficou mais favorável ao protestantismo, o John Knox ele retornou, porque a Escócia, o povo escocês era puritano. Só o governo é que não queria aquela mudança drástica. E o John Knox ele teve muitos embates aí com essa Mary Stuart, tá? Que é uma rainha que está aqui embaixo, tá? Que seria a neta da Margarida Tudor, ela seria bisneta do Henrique VIII, tá? Muitos embates com ela, a ponto dela virar para ele e perguntar: o que você está pregando de mim, falando de mim nas tuas pregações? Ele virou para ela e falou: ué, vai lá e vê. Aí ela virou: quem é você para falar assim comigo? Tu não é nobre, tu não é ninguém, né? E ele falou: eu sou um cidadão da Escócia. Ou seja, ele foi alguém que nas pregações dele batia muito
na Mary Stuart, e a Mary Stuart era prima da Elizabeth lá na Inglaterra. Tá? E por fim, o John Knox, ele elabora uma confissão de fé em 1560, a confissão de fé escocesa, né, ela é elaborada em 1560, depois ela é adicionada ali a confissão de fé de Westminster na Inglaterra, né? Não, ela não é retirada, não é substituída, na Escócia existe uma adição dela, tá? Então o John Knox ele elaborou essa confissão de fé com mais 5 pessoas, né? Então o trabalho dele para que o protestantismo puritano crescesse na Escócia foi enorme, tá? E cresceu bastante. Ele faleceu em 1572 e agora eu vou voltar só um pouquinho aqui, ó. Tá vendo aí na Elizabeth que ela viveu até 1603? Os irmãos estão vendo aí no meio? Então, quando ela faleceu, ela não teve marido, não teve filho, não tinha herdeiro. Quem ela indicou como herdeiro? O filho da Mary Stuart com o Henrique Stuart, que era o Jaime VI da Escócia. Tá? Então ele acaba virando rei da Inglaterra também. E aí nesse período, né, a partir de 1603, a Inglaterra se une à Escócia sob um rei só, que é o Jaime I da Inglaterra. Na Inglaterra ele passa a ser o rei Jaime I e na Escócia ele era o rei Jaime VI, mas era o mesmo rei, tá? Daí você tem o que surge nesse momento? A sua Bíblia que custa 150, 180 reais, que você vai na loja para comprar e não consegue comprar porque ela é muito cara. A Bíblia King James, que foi feita para o rei Jaime VI da Escócia ou o rei Jaime I da Inglaterra. Tá? Foi escrita para ele, né? Foi dedicada a ele, dada para ele. Que você hoje compra nas livrarias evangélicas aí, a Bíblia King James, tá disponível aí. Aí tem atualizada, tem a Bíblia extremamente clara, cara. Dessa Bíblia King James, 80% da tradução dela do Novo Testamento foi feito por um sujeito, William Tyndale. Né? Depois os irmãos, se quiserem ver um filme, tem um filme chamado Fora da Lei de Deus, né? Fala sobre esse William Tyndale. Ele foi morto pouco antes do Henrique VIII fazer a separação da Igreja de Roma. Ele ainda não tinha decidido se separar da esposa, tá? Ele ainda não tinha decidido isso. Então, a Bíblia King James foi feita para esse rei. Tá? Até aqui alguma dúvida? Tá tranquilo. Da Inglaterra, tá, irmão? Inglaterra e Escócia. Pastor Vladimir, as datas lá que você colocou no anterior, as datas estão certas de nascimento e morte desses personagens? Desses aqui estão. Na verdade, esses aqui são reinados, tá? Só daqui da Catarina Parra que eu tenho que mudar isso aqui, tá? Isso daqui não tá muito certo, não. É 1542, não. Tá? Essa data não tá muito certa, não. Mas as outras estão certas. Tá? Eu só não botei a data do pessoal da Escócia. Mas isso corre paralelo, essa história aqui do Henrique VIII, da Maria, do Henrique VIII, Eduardo VI, Maria tudo, ou Maria Sanguinária, né? Ou Elizabeth, essa história da Escócia corre paralela a essa história. Tanto que a Elizabeth morre, não tem herdeiro, quem assume é o rei Jaime VI da Escócia, passando a ser Jaime I da Inglaterra. Tá? Uma história paralela. Tá? Então, isso é a reforma na Escócia e na Inglaterra. Tá? Lembrando que desse movimento dos puritanos, que é um movimento que foi tanto na Escócia como na Inglaterra, de querer fazer com que a igreja estatal, né,
absorvesse a reforma completa, geram 3 denominações aí, congregacionais, batistas e presbiterianos. Bom, só um instante, rapidinho. Não, estou com uma dificuldade. Foi. Tá, então até aqui tudo certo, né? Tá, John Knox. Tá aí a característica das denominações puritanas. Tá? Os congregacionais, né, o regime de administração eclesiástica congregacional, sistema onde cada congregação local é independente, né? É independente, a igreja local possui autonomia para sua própria reflexão teológica, expansão missionária, relação com outras congregações e seleção de seu ministério. Ou seja, uma congregação não tem nada a ver com a outra. As duas são congregacionais, mas uma não tem relação com a outra, a não ser a confissão de fé e o sistema eclesiástico. Tá? Não tem uma convenção por trás, né? Vamos dizer assim. É como se fosse duas igrejas, né, de mesma crença, mas uma não tem relação com a outra. Tá? Os batistas, isso daí já na Inglaterra, né, foram divididos em batistas particulares, onde eles têm algumas doutrinas inerentes a eles, né, que eles faziam batismo de imersão só para os adultos. Tá? Então, tinha um batismo, a fonte dá a entender que tinha um batismo infantil, mas esse não era por imersão. A igreja local também tinha autonomia, eles pleiteavam a separação da igreja e do Estado e tinham por base a teologia reformada, ou seja, o calvinismo, predestinação, monergismo. Tá? E você tinha um outro grupo também na Inglaterra, que eram os batistas gerais, onde eles faziam batismo somente de adultos, tá? E só por aspersão. Eles não batizavam crianças. Tá? Então, eles faziam um batismo de adultos somente por aspersão. E a teologia deles era arminiana, ou seja, livre-arbítrio, sinergismo, porque eles eram oriundos da Holanda. Foi um grupo de batistas que veio da Holanda e se firmou na Inglaterra. Tá? Você tem os presbiterianos, em que o governo eclesiástico é realizado por uma assembleia de anciãos, uma assembleia de presbíteros, lembrando que presbítero é ancião em grego, tá? E aí, de onde o presbiterianismo é o puritanismo escocês, tá? E da Escócia. Bom, e agora nós vamos para aquela parte boa, a parte dos católicos, a contra-reforma. Quando se fala em contra-reforma, tem que ter em mente o seguinte: já tinham vários movimentos de reforma dentro da igreja. Tá? Vários movimentos de reforma dentro da igreja. Não era algo que não foi exatamente uma reação à reforma protestante. Né? O próprio Reino da Espanha, ele foi um promotor da reforma na Espanha antes de 1517, ou seja, antes de Lutero. Então não tem essa conotação igual a gente tem hoje. Só para ver aqui. Não tem essa conotação igual a gente tem hoje. Deixa eu tirar isso daqui. Está me atrapalhando. Não está mexendo. Que alegria. Pronto.
Então, eles não têm essa conotação de uma reação à reforma protestante. Você tem, na verdade, um desejo de reforma dentro da igreja, de querer purificar a igreja, de querer santificar a igreja, de querer limpar a igreja da corrupção. Isso já existia antes da reforma protestante. Tá? Tem que compreender dessa forma. O próprio Lutero foi um certo movimento assim. Depois é que ele foi se desvencilhando mediante as excomungações que ele obteve. A excomungação do Papa lá que ele obteve, o rompimento com Roma definitivo. Mas já havia movimentos pré-reformadores dentro da igreja. Não separatistas, mas pré-reformadores. Tá? Em vários locais, até mesmo na Itália, geralmente pré-reformador era morto. Tá? Mas como o pré-reformador na Espanha eram os reis, quem é que ia matar os reis? Era a Isabel de Castela e a Catarina de Aragão. E o que aconteceu nessa situação toda? Foi realizado um concílio para poder discutir, até os assuntos protestantes, que na verdade, a reforma protestante ela colaborou para que se tomasse uma atitude oficial por parte da liderança da Igreja de Roma. Mas não que já não houvesse movimentos de reforma dentro da Igreja de Roma. Então, teve um movimento de reforma dentro da Igreja de Roma, que foi liderado pela Inquisição e pelos reis espanhóis na Espanha, tá? E que na Itália também teve bastante força. E aí foi realizado um concílio para tratar de todos esses assuntos, inclusive as questões protestantes. Do período de 1545 a 1563, nós tivemos o Concílio de Trento. Não ficou esse período todo constante, foram três etapas, aí de 1545 a 1548, 1551 a 1552, 1562 a 1563, onde os dois primeiros períodos é que trataram das questões em si de doutrina teológica. O último foi simplesmente confirmação e comunicação daquilo que tinha se resolvido. Tá? Então, no primeiro período, eles foram tratar acerca da autoridade das Escrituras, tá? A autoridade da Bíblia, Até onde vai a autoridade da Bíblia? A Bíblia tem autoridade? Tem. Só que, para eles, a tradição dos ensinos dos pais da igreja, dos teólogos, como Agostinho, Tomás de Aquino, todo o ensinamento dado pelos pais da igreja, pelos teólogos católicos, pelos papas com as suas bulas, os seus concílios, eles têm que ser considerados com a mesma autoridade que a Bíblia tem. Então, eles têm como autoridade a Bíblia e a tradição da igreja, a tradição oral. Ele vem também tratando da questão do pecado original, reafirmando a herança do Adão, da natureza adâmica. Veio tratando acerca da justificação, onde ele fala que o homem, sim, ele é justificado pela fé, mas não somente pela fé, mas também pelas obras. Tá? E o homem ele vai sendo justificado à medida que ele vai se santificando. Tá? Ele é perdoado mediante sacrifício na cruz para que ele tenha uma nova vida em Cristo e a partir dali ele vai se santificando mediante a graça de Deus que é aspergida sobre a vida dele, que é derramada sobre a vida dele. E a graça de Deus é manifestada através dos sacramentos. Tá? Dos sacramentos que eram 7. Batismo, confissão, comunhão, crisma, matrimônio, ordem, unção dos enfermos, que eles chamam, que é baseado lá em Tiago 5, para ungir, chama os presbíteros da igreja para ungir. Então, a graça de Deus só se manifestaria através desses sacramentos. Tá? Não tem como. E você, através desses sacramentos, você receberia algo espiritual da parte de Deus, uma graça, um favor tal, em que você conseguiria, através das obras, se justificar. Você se santificaria e alcançaria a justificação através das suas obras.
Tá? O segundo período aí, tendo 6 sessões, aí eles já foram discutir outra coisa, um sacramento específico que é a ceia do Senhor, a Eucaristia. A Eucaristia quer dizer ações de graças, tá? E a questão da transubstanciação. Os irmãos lembram o que é isso? Que é transubstanciação? Hoje eu acabei que não deu tempo de eu enviar o livro escaneado para quem não tem o livro. Mas assim que terminar a aula eu faço isso, tá? Depois que terminar a aula eu faço isso. O que é transubstanciação, irmão? Quem assistiu às aulas anteriores sabe. Eita, não consigo nem falar esse nome. É língua estranha, né? Não é não. Quase Não é língua isso, estranha, pastor. não. Não é não. Não é estranho, não. Quem não dormiu na aula ou botou aí o vídeo, ou não botou o vídeo aí sem ver para poder sair para comer, sabe do que eu estou falando? O que é transubstanciação na Eucaristia, na Santa Ceia? É no momento que o sangue, o pão e o vinho está ali transformado no corpo do Senhor? Sim. Quando vira Jesus Cristo, né? É a própria presença de Jesus? Não é a presença física. Isso, o corpo dele. Corpo e Presença sangue física. dele. Sim. Só que você tem a presença espiritual, que é são outros conceitos. Tá? Então, o católico ele cria que quando se orava ali pelo pão e pelo vinho, né, o pão deixava de ser pão e virava corpo de Cristo, o vinho deixava de ser vinho e virava sangue de Cristo. Eu lembro que a minha madrinha falava que a gente não podia nem morder a hóstia. E se a gente estivesse em pecado, a hóstia mostraria que a gente estava em pecado. Que ia virar sangue na nossa boca. Parece a Santa Inquisição. Era quando eu fazia também. Quando eu fazia catecismo, também ensinavam isso. Eu lembro um pouco do meu catecismo. Eu lembro também um pouco. Eu fiz, mas eu lembro muito pouco. Mas essa era a doutrina da transubstanciação, diferente da doutrina de Lutero, que era da consubstanciação, em que o pão e o vinho não deixavam de ser pão e vinho, mas também passava a ser corpo e sangue de Cristo fisicamente. Diferente do Zwinglio, que era a questão da presença, né, espiritual na ceia. Tá? Era só um memorial, uma representação ali em si. Tá? Não confundir essas coisas. Vai cair na prova, hein? Vai. Vamos ver. Na verdade, vocês vão ver se vai cair ou não. Eu já vi. Caiu ou não. Já botei como bizu. Pois é, vai pondo, mas põe tudo, hein? É igual a Luciene estava falando, ela não consegue reconhecer quando eu dou resposta de prova ou não. Pastor Vladimir? Oi. Baseado nisso que o senhor está falando, também eles ensinam na Igreja Católica que na Santa Ceia, né, tem a ver com a consubstanciação, que eles não comem carne porque eles entendem dessa forma, que se comer a carne está comendo o corpo de Cristo. Tem esse ensinamento até hoje, né? Não, hoje a gente come Cristo, porque se comer a carne, está comendo a carne de Cristo. Não sei se eu estou errado, né? Eles têm algo desse tipo na Semana Santa, né? E na Semana Santa eles têm essa ideologia. Quando eu era criança, eu ouvia muito a minha avó, que foi católica há muitos anos, dizer, olha, não coma carne hoje, porque você vai estar cometendo um dos maiores pecados. Você está comendo a carne, literalmente, de Cristo. Ou seja, a carne de boi se transforma em carne de Cristo. O católico era desse jeito, eu não sei se... O católico tem essa doideira. Eu não sei de onde eles tiram essas coisas. É muita imaginação fértil. Quando eu era criança, eu tinha medo de tocar no churrasquinho, eu vou comer a carne de Jesus, aí eu vou morrer, né? Eu tinha medo de comer falta do entendimento, né? Falta de entendimento. Meu chefe é católico e ele faz seminário para ser diácono casado, né? Que no catolicismo tem diácono casado hoje. E ele passa todo sábado de 8 da manhã, 8h30 da manhã e 5h30 da tarde. Todo sábado. Lá estudando no seminário.
Aí eu já gosto de implicar. E aí eu pego e falo, quando negócio de Semana Santa, eu falo, vou comer um churrasco. Aí fico olhando assim, meio atravessado, né? Mas aí é a oportunidade que eu tenho para falar que na Páscoa Deus mandou Moisés assar um cordeiro. Aí eu pego e falo essas E come coisas. carne só na Semana Santa que ela vai se transformar? Como é que é isso? Pois é. Negócio esquisito, mas é assim. Então, outra coisa que foi tratada no segundo período foi a penitência, né? A penitência é você pagar é uma compensação do seu erro, tá? Jesus já pagou por todos os seus pecados, mas é como se você tivesse errado e aquele seu erro tem uma consequência sobre o seu próximo ou sobre alguma coisa. Então, você já está perdoado por aquilo, mas você tem que compensar aquilo. A ideia da penitência é essa, né? Eu roubei R$10 do irmão Marcelo. Tá? Eu me arrependi. Jesus já me perdoou. Mas eu tenho que compensar o dano que eu fiz a ele. Isso é a penitência. Tá? É uma compensação do pecado cometido. Tá? Vamos só um instante aqui. Pastor Vladimir? Pastor Vladimir, tá aí? Ele pediu um momento, Marcelo, só um momento. Ok, tá. Mas eu tive que tomar um remédio aqui. Mas vamos lá. E aí, a questão da penitência. E extrema-unção seria aquela oração que a gente faz na igreja pelos enfermos. Só que o católico tem a ideia disso, de chamar os presbíteros da igreja para serem curados somente na hora da morte. Tá? Essa seria a extrema-unção. Tá? E aí, deixa eu só tirar isso aqui rapidinho. Bom, assim fica mais fácil. Pronto. E aí aí tem uma observação que a guerra entre Carlos V e os príncipes protestantes constitui um perigo para os padres conciliares de Trento. Porque o Carlos V, que é aquele imperador do Sacro Império Romano Germânico, né, em que ele é católico, é o sobrinho da Catarina de Aragão. Ele chega em 1555, promulgada a Paz de Augsburgo, onde os luteranos podem exercer a fé deles, os príncipes luteranos podem exercer a fé deles nos seus territórios. Tá? E aí o que acontece? Esse Carlos V, no ano seguinte, 1556, ele abdica e entrega o seu império na mão dos dois filhos. Um é o Fernando I e o outro é o Filipe II. Esse Filipe II, os irmãos lembram o que é União Ibérica? União Ibérica. União Ibérica. União Ibérica. União Ibérica, que é a união, quando Portugal e Espanha se unem num reino só, e o Brasil passa a ser colônia de Portugal e Espanha juntos. Quem é o rei da Espanha é esse Filipe II, que é o filho do Carlos V. É que a gente não relaciona as histórias das nações, irmãos, mas está tudo relacionado. Tá tudo junto.
Tudo junto. Tá? E aí o terceiro período é só para confirmar o que foi resolvido. Irmãos, eu vou pedir mais um instante aqui, porque eu preciso arrumar uma cadeira aqui, o negócio está esquisito. Bom. E aí os países atuantes na Contra-Reforma, irmãos. A Itália, claro, país onde fica Roma, né, que tinha uma organização que já era pré-reformadora, que é a organização chamada de Oratório do Amor Divino, que aí é na mesma época de Lutero, ou seja, essa organização já existia, e essa organização ela deu um estímulo à fundação de várias ordens monásticas, a ordem dos clérigos regulares, ou ordem dos teatinos, a Larissa caiu, ou ordem dos teatinos, ou ordem de São Caetano, foi fundada em 1524, e o fundador é esse Gaetano de Etienne. Tem a ordem dos frades menores caputinos, né, que foi fundada em 1525, que foi fundada por Mateu Baixo, né? E tem a ordem ursulina, que é uma ordem feminina, né, ou religiosas ursulinas da União Romana, né? Tem uns nomes assim, foi fundada por Ângela Merici. Tanto a ordem dos frades menores caputinos como a ordem ursulina, elas são oriundas da ordem dos frades menores, que é a ordem dos franciscanos, que foi fundada por Francisco de Assis. Tá? E o outro país, né, que foi, na verdade, o maior país da Contra-Reforma, foi a Espanha. Tá? Lá surgiu aquilo que é uma ordem chamada de Companhia de Jesus, em 1534, fundada por Inácio de Loyola, tá? Que era uma ordem monástica extremamente rigorosa, em que ele chegava a falar o seguinte: se eu vi algo branco e o Papa falar que é preto, eu vou acreditar que é preto. Ou seja, uma obediência cega à liderança de Roma. Tem um minuto aí para terminar, irmãos? Acho que tem um intervalo aí de 10 minutos, tá? E aí a gente retorna depois. E aí o Companhia de Jesus, também chamado de jesuítas, eles eram radicalismo com relação à oposição da Reforma Protestante, em que eles também abominavam qualquer ensino de Agostinho, porque Agostinho tinha a teologia reformada, a teologia da predestinação. Apesar de ser algo aceito no catolicismo, eles estavam refutando por justamente ser base da teologia protestante. Tá? Era uma ordem que era um radicalismo extremo em obediência ao catolicismo romano. Irmãos, vai terminar, a gente retorna aí daqui a 10 minutos, parece. Tá?